Em noite nada inspiradora, com o professor Abel cagando na escalação, o Palmeiras brinca com a sorte, mas mesmo assim se classifica para as oitavas de final do Mundial de Clubes. Então, Palestrino, fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos falar todos os principais destaques dessa partida. Eu vou dar minha opinião sincera para todos vocês. Teve 3 jogadores aí, ó, que entraram no segundo tempo que salvaram a vida do professor Abel Ferreira. Ó, segura aí. Vamos falar de lesão do Murilo, tá bom? E o próprio Abel destacando aí na entrevista coletiva que ele mesmo falhou nesse jogo contra o Inter Miami. Mas antes da gente começar, não se esquece de verificar sua inscrição no canal, ativar o sininho de notificações e ó, o seu like é muito importante também no vídeo. E se você por um acaso assiste a gente pelo celular, não esquece a função Hypar Palestrino. Essa função ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Fechado? Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa terça-feira, eita, precisava desse sofrimento todo, Palmeiras. Vem comigo, Palestrino. Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues, eu falo diretamente com você, meu querido torcedor e apaixonado pelo nosso Verdão. Olha, deixa eu falar pra vocês que eu nem dormi essa noite direito, eu acho que se eu dormir 3 horas foi muito. Porque ontem nós empatamos, classificamos, lógico, fiquei feliz com isso, mas puta merda, precisava desse sofrimento, Abel Ferreira. Puta que pariu. Se tivesse feito o básico, a gente não tinha sofrido pra esses caras. Ó, o negócio é o seguinte, Palestrino. O Palmeiras ontem brincou com a sorte, né? O Abel falou, hoje eu vou fazer os palmeirenses morrer do coração. E a verdade é que teve mais sorte do que juízo. Esse time do Inter Miami, se você tirar o Messi e tirar o Suárez, cara, esse time não ganha taça de Série B aqui no Brasil. Tô deixando claro pra vocês, tá? O time dos caras é fraco. E aí que entra muito a minha revolta com o Palmeiras. Um time morto em campo, principalmente o meio de campo do Palmeiras morto, cara, morto. Quando os Rosinha pegava na bola, a gente ficava assistindo os caras jogar bola, velho. Era impressionante, parece que deram um balde de feijoada pro jogador de meio campo do Palmeiras e os caras estavam pesados, não conseguiram correr atrás dos malucos, apertar, marcação incisiva, o que a gente viu no primeiro jogo contra o Porto, o que a gente viu no jogo também contra o Al-Ahly, a gente não viu contra o Inter Miami. E repito, se você tira o Messi e o Luis Suárez dessa equipe, esses caras não ganham nem título de Série B aqui no Brasil, porque os caras são muito ruins mesmo. Quero compartilhar outra coisa aqui com vocês também. Olha só como que o Palmeiras está vivendo nesse Mundial de Clubes. Muitos cruzamentos, 120 bolas longas e 87 cruzamentos. Aí os caras vão lá e querem descer o pau no Tigrinho, né? Porque o Tigrinho não tá jogando nada. Gente, como é que o Tigrinho vai jogar desse jeito, cara? O Tigrinho é um jogador pequeno, cara. Não tem como, cara. Como é que o cara vai jogar com balão? Com essa equipe do Palmeiras? É só cruzamento, é só bola longa, gente. Inclusive o primeiro gol do Palmeiras saiu de um bicão. Saiu de um bicão, cara. O primeiro gol do Palmeiras não foi de bola trabalhada. Então não tem como um jogador da qualidade do Vitor Roque jogar bem num time como esse, do jeito que está, né? Mas segura aí que a gente já vai falar do Vitor Roque. E aí eu quero descer aqui, cara, a minha crítica ao professor Abel Ferreira, né, mano? Que bom que pelo menos ele reconheceu isso, nós já vamos repercutir também. Eu juro pra vocês que eu não entendi, cara, a entrada de Evangelista, Rafael Veiga e Marcos Rocha nessa equipe, eu não entendi. O que o Veiga tá jogando de bola pra ser titular dessa equipe? O Maurício, nos 3 jogos que ele fez, talvez a partida mais abaixo do Maurício foi quando ele foi titular contra o Porto. Mas quando ele entrou contra o Al-Ahly e ontem quando ele entrou, o Maurício, cara, resolveu o problema no meio campo do Palmeiras, pelo menos nas armações de jogadas. Inclusive fez o segundo gol do Palmeiras com um bico quase de fora da área, né? Então não sei, o Veiga tá jogando por nome. E por saudosismo do professor Abel Ferreira. Por isso que o Rafael Veiga tá jogando. Porque bola mesmo, o Rafael Veiga já há muito tempo ele não apresenta no Palmeiras. O Lucas Evangelista, morto em campo. Vocês sabem que eu elogio o Evangelista aqui muito no canal, mas nesse jogo contra o Inter Miami foi péssimo o Evangelista. E o Marcos Rocha, hein? Meu Deus do céu. Alguém manda o Marcos Rocha embora? Eu falo isso, nada contra o jogador, tá bom? Mas, cara, a verdade é que não dá mais, bicho. O Marcos Rocha tá fazendo hora extra no futebol. Se ele atacar,
e o Palmeiras toma um contra-ataque, ele não dá conta, velho, de correr. Já foi, bicho, a idade bateu ali, mano. E eu não sei como é que o Abel me escala esse cara pra ser o lateral direito do Palmeiras, mano. Você tendo um Mike aí que tem uma condição muito melhor. Mesmo convivendo com lesões, eu tinha colocado o Mike. Ou entrasse com o Giai também, cara. Eu não sei o que deu no Abel pra colocar o Rocha, o Veiga e o Evangelista nessa partida. Pra mim, no lugar do Evangelista, tinha que ter sido o Emiliano. E aí ele entra com o Evangelista. Deu no que deu. O Palmeiras tomou 2 gols de contra-ataque. O time todo perdido na frente, tentando fazer uma pressão no ataque, tomou contra-ataque lá e acabamos tomando o primeiro gol do Inter Miami. E o segundo foi numa jogada espetacular do Luizito Soares, que o cara mesmo sem joelho, o cara é um espetáculo, né? E o Palmeiras assistindo, tomando gol, e o cara vai comemorar o gol que ele faz do Inter Miami mancando, bicho. Vocês repararam isso? Oh, pelo amor de Deus, isso é vergonhoso pro time do Palmeiras. Mas enfim, vamos lá. Quero falar outras coisas pra vocês aqui. O Estevão, cara, de novo ele decepciona a torcida do Palmeiras. Ele teve ali, sim, algumas jogadinhas que ele tentou rabiscar, mas toda vez que ele chutou, a bola não vai no gol, né? A bola sai pra longe. E ele me dá uma entrevista depois do jogo, cara, que eu vou te falar. Se o Abel não colocar o Estevão no banco, velho, tá mais claro do que nunca que o Abel privilegia nome e saudosismo do que, sinceramente, os jogadores que estão jogando bola. O Estevão disse o seguinte, Palestrino, se você não viu, numa entrevista pós-jogo. Ele disse assim, ó, aspas, está difícil manter a cabeça no Palmeiras. Estou com a cabeça na Europa. Fecha aspas. Essa é a declaração do Estevão. Então tá explicado por que o Estevão não tá decidindo jogos, e não só agora, mas muitos jogos grandes que o Palmeiras tá fazendo, a crítica que a gente fazia a ele é que ele não decidia jogos. Tá aí, tá explicado, o moleque já não tá mais com a cabeça no Palmeiras. Eu entendo completamente, só que o que eu não entendo é o Abel. O Abel sabe disso, e agora ficou escancarado e o Abel continua escalando jogadores que não estão compromissados com o Palmeiras. Tá aí, tá nítido pra vocês. Trouxe a fala do Estevão aqui. Pra mim, contra o Botafogo, ele pode até tentar entrar com o Estevão, mas se tiver 20 minutos do primeiro tempo, 30 minutos, se o Estevão não estiver jogando nada, já saca fora. Ou então entra no segundo tempo, cara. Não pode ser titular do Palmeiras, principalmente depois de uma declaração dessa. Enfim, o Estevão mais uma vez decepcionando pra mim a torcida do Palmeiras, até tentou uma coisinha ou outra, mas não levou nenhum tipo de perigo para o Inter Miami. Flaco Lopes entrou como titular, todo mundo cobrava, e eu entendo a escalação do Flaco Lopes, porque as duas partidas que ele entrou, contra o Porto e contra o Al-Ahly, ele estava pedindo para ser titular, mas ele entrou como titular, e aí? O que ele fez no jogo? Não fez absolutamente nada. E eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários. Qual foi o passe que o Flaco Lopes acertou nessa partida? Eu desafio vocês a colocar isso nos comentários. O Flaco Lopes acertou um passe na partida contra o Inter Miami. Cara, ele fez 2 bons jogos, um contra o Porto e principalmente contra o Al-Ahly. Ele decidiu, elogiamos aqui, mas nessa partida, sinceramente, foi muito mal. Quer ver outro que foi mal também? Vitor Roque. Tá vendo? Eu não passo pano pra quem tá jogando mal. Vitor Roque também entrou muito mal, com tomadas de decisões terríveis. Teve uma bola que ele tinha que chutar no gol, ele cruzou e não tinha ninguém, ele nem levantou a cabeça, nitidamente estava nervoso na partida. Outro também que não tá dando resposta em campo, infelizmente. Já disse que pra mim, a qualidade do Vitor Roque, a gente não tá conseguindo ver pelo esquema que o Abel Ferreira coloca, velho. Tá na hora da gente mudar esse 4-3-3 que o Abel tanto gosta de jogar, mas o Abel, com as suas teimosias, todo técnico tem, ele persiste em jogar nesse 4-3-3, aí acaba matando todo o talento do Vitor Roque. Mas ontem também, quando entrou, não jogou absolutamente nada o Tigrinho. Agora vamos falar aqui dos jogadores que, rapaz, ô Abel, tu tem que pagar a prenda pros caras aí, hein, Abel? Salvou você bonito. Esse cara, o Paulinho, mesmo machucado, ele consegue jogar melhor do que a maioria desses jogadores do Palmeiras, mesmo lesionado. Isso é o que me deixa aqui até mais angustiado, porque a gente pagou caro no cara e o cara não pode jogar 90 minutos porque tá com uma lesão ali que ainda tá incomodando, e tem notícia do nosso palestra dizendo que ainda ele corre risco de fazer outra cirurgia, pra tristeza do palmeirense. Mas ontem, olha o que o Paulinho jogou de bola, pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras, tá? Disparado o melhor jogador. O cara que procurou o jogo, o cara que driblou, o cara que foi na linha de fundo, voltou, deu o passe certo, chutou no gol. Não à toa, o primeiro gol do Palmeiras saiu dele, né? Com a jogada de balão, a bola respinga lá,
O Alan dá um passe que... Outro jogador maravilhoso também é o Alan, hein? Puta merda, mano. Mas enfim, ele dá um passe pro Paulinho e o Paulinho vai lá e joga a bola bem no cantinho, fazendo aí o primeiro gol do Palmeiras e acendendo, né, a vontade do Palmeiras para quem sabe buscar o empate e graças a Deus conseguiu. E já que eu falei para vocês do Paulinho, que para mim foi o melhor jogador do Palmeiras, coloquei na thumb do vídeo aí, na capa. Cara, é um menino injustiçado, né, velho? Já falei pra vocês várias vezes que é o 12º jogador do Palmeiras. Vocês viram o que aconteceu? Jogo grande, Mundial de Clubes, o moleque entra e não sente o jogo, velho. Puta de um passe com a visão periférica que ele teve, ele achou o Paulinho e o Paulinho foi lá e fez o primeiro gol do Palmeiras. E outras jogadas esse menino também fez no segundo tempo, quando entrou, que olha... Sinceramente, hein? Eu não sei o que perde pro Rafael Veiga, eu não sei o que perde pra algum jogador, até pro próprio Facundo Torres, que fez uma partida aí razoável também ontem, mas também um pouco apagado. Eu não sei o que o Alan perde pra esses caras, hein, velho? E o Abel, porque o Alan não tem nome, porque o Alan não tem mídia, porque não tem saudosismo, o Abel não deixa esse menino ser titular, mas é um puta de um talento, velho. Vocês viram aí, ajudou demais o Palmeiras, ele sendo o segundo jogador que vai ter que receber, hein, seu Abel Ferreira? Aprenda do senhor, porque salvou a tua pele aí nesse jogo contra o Inter Miami. E outro cara que a gente não entende por que é reserva desse time do Palmeiras é o Maurício. Sempre falei aqui, eu sou suspeito pra falar do Maurício, tá? Porque desde antes da contratação do Palmeiras, um monte de palmeirense vinha aqui nos meus vídeos falando que esse Maurício era bagre, que era só mais um, e eu sempre bati na tecla, eu falava, olha gente, esse Maurício é bom jogador, eu gostaria muito dessa contratação. Dito isso, o Palmeiras vai, contrata o garoto, o Maurício, a Renata Fã chora até hoje a saída desse menino do Inter, e olha de novo ele aí, entrando no segundo tempo e resolvendo a parada pro Palmeiras, fazendo o gol, né, de empate do Palmeiras e melhorando o meio campo, que o seu Rafael Veiga morto não conseguiu fazer durante o tempo que ele esteve, cara, no primeiro tempo. Não sei, até agora, alguém me explica a escalação do Rafael Veiga como titular dessa equipe do Palmeiras. Não levem aqui a crítica mal, tá? A gente não quer o mal do jogador, só que a gente não entende algumas decisões que o professor Abel Ferreira toma. E nisso, o Palestrino sofreu para não mandar a palavra, para não mandar um palavrão aqui agora. Se ele tivesse feito feijão com arroz ali, ó, Gustavo Gomes, Murilo, o Piquerez na esquerda, e ali, vai, já que ele queria segurar o Giai porque já tava com amarelo, colocasse o Mike, tá? O Marcos Rocha não dá mais, gente. Tivesse colocado, ou então começasse com o Giai também, e o Aníbal, o Palmeiras sentiu falta dele, então tá, coloca aí o Emiliano Martinez no lugar, deixa o Richard Rios é mais jogador de ataque do que defensivo. Mas o Abel insiste em colocar o Richard Rios com suas atitudes ruins, né? A gente sabe que o Rios ele é meio bipolar de vez em quando. O Rios não tem que marcar, gente. E ontem ficou marcando e observando também. Então se ele fizesse o feijão com arroz, deixasse o Maurício como titular em vez do Rafael Veiga, muito provavelmente a gente não teria sofrido nessa partida. Mas por atitudes erradas, e o próprio Abel reconhece isso, o Palmeiras sofreu desse jeito e poderia ter não se classificado ou se classificasse em segundo para pegar o PSG. O pacto nos salvou, empatamos a partida pela individualidade de 3 jogadores, né? Paulinho, Maurício e Alan, e aí a gente vai pegar o Botafogo nas oitavas de final. Meu Deus do céu, precisava ser desse jeito, Palmeiras? Quero saber a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Porque, sinceramente, ó, eu amo o Abel de coração, gente, mas puta merda, tem hora que ele faz umas escalações que me ajuda aí, Abel. Me ajuda aí, Abel. E falando um pouquinho dele aqui, ele reconheceu na entrevista coletiva após o jogo, né? E ele, cara, teve uma coisa que chamou muita atenção, todo mundo achando que o Aníbal tinha se lesionado e tudo mais. O Abel, na entrevista, ele falou que o Aníbal Moreno poderia jogar e o próprio treinador é que não quis escalar ele, preferiu colocar o Evangelista. Na cabeça do Abel Ferreira, esse jogo não era para entrar com o volante de contenção. Por isso que Emiliano Martinez e o próprio Aníbal, que segundo o Abel na entrevista tinha condição de jogo, ficaram no banco de reservas. E aí a gente viu a pataquada no meio de campo, os caras parece que tinha comido um balde de feijoada, como falei para vocês. E ficamos observando os Rosinha jogar bola, não à toa, tomamos 2 gols para ficar assustado e para deixar o palmeirense morrendo do coração, né? Um verdadeiro teste para cardíaco este homem proporcionou para os torcedores do Palmeiras ontem.
é um puta treinador, velho. Gosto muito do Abel Ferreira. Mas vou te falar, mano, tem hora que ele toma umas decisões, cara, que é difícil de entender e é difícil não vir aqui criticá-lo, bicho. Era só ter feito o básico ontem. E outra coisa, alguém consegue cravar pra mim escalação titular do Palmeiras? Ninguém consegue. Ele roda tanto esse elenco, ele gira tantos jogadores, que até mesmo ele se embanana muitas vezes pra escalar esse time do Palmeiras. A gente não sabe quem é titular e quem é reserva desse time, velho. Uma hora ele entra com o Maurício, outra hora ele entra com o Veiga e a gente não entende o porquê. Uma hora ele tá indo com o Giá e de repente ele quer colocar o Marcos Rocha. Não dá pra entender isso daí também. Uma hora ele vai de Vitor Roque, outra hora ele vai de Flaco Lopes. Outra hora ele tá de Facundo Torres, outra hora ele coloca o Felipe Anderson. Não dá pra saber. E alguém me explica também por que o Felipe Anderson não pode jogar de meio atacante nesse Palmeiras aí também. Por quê? Por que a gente tem que sempre privilegiar o Rafael Veiga? Fala pra mim que não tá jogando absolutamente nada. Se tivesse que arriscar, vai botar o Maurício no segundo tempo, pô, o Felipe Anderson pode jogar no meio de campo, vamos ver o que dá, pô. Agora o Veiga não tá jogando nada e que bom que ele aqui, ó, reconheceu na entrevista coletiva de que ele tomou a atitude errada pra esse jogo, né? E brincou com a sorte, seu Abel Ferreira. Brincou com a sorte. Eu fico feliz que pelo menos você não veio todo pretensioso, que você não veio com arrogância na entrevista coletiva. Ainda bem que você foi humilde e reconheceu que você vacilou na escalação do Palmeiras. É isso que eu espero de você toda vez que você errar nessa equipe do Palmeiras, tá? Então, que bom que pelo menos você reconheceu isso. Mas não precisava, hein? Não precisava desse teste pra cardíaco, não. E pra finalizar, Palestrino, essa edição de terça-feira do seu canal Notícias Meu Verdão, olha aí, ó, quem saiu cabisbaixo, né? Depois do primeiro gol do Inter Miami, ele tentou recompor a defesa, não conseguiu. Muitos rivais tiraram sarro do Murilo, até os próprios torcedores do Inter Miami tiraram sarro do nosso baita de um zagueiro, vinha fazendo uma baita de uma Copa do Mundo de clubes e se machucou, né, velho? Sentiu um estiramento na coxa e saiu lesionado aos 15 minutos do primeiro tempo, cara. Que judiação com o Murilo. Nosso camisa 26, Palestrino, sentiu a coxa direita no lance em que, como falei pra vocês, né, o Inter Miami abriu o placar aos 15 minutos lá do primeiro tempo. O time norte-americano saiu num puta de um contra-ataque. Murilo tentou acompanhar o jogador Allende, mas caiu antes de alcançá-lo, deixando o camisa 21 sozinho, cara a cara com o goleiro Everton. E aí, acabou saindo o primeiro gol do Inter Miami. Murilo então foi atendido no gramado e logo foi substituído por Bruno Fux, que até fez uma partida ali segura na medida do possível na zaga do Palmeiras. Segundo informações colhidas aí de Globo Esporte, dos principais portais na internet, o Murilo já deve ter passado por alguns exames para saber aí a gravidade do problema, e aí a gente vai ficar sabendo no decorrer dessa terça-feira se o Murilo de fato vai jogar ainda o Mundial de Clubes ou se ele realmente está lesionado e não vai participar mais dos jogos do Palmeiras daqui em diante, né? Vamos ver. Eu acredito que ele não vai jogar contra o Botafogo, tá? No próximo sábado. Mas eu ainda não consegui encontrar na internet, tô gravando esse vídeo para vocês, ó. Agora é 6 e pouco da manhã. Não saiu nada ainda sobre a lesão do Murilo, muito provavelmente no decorrer do dia vai sair, mas se eu tiver que chutar, ele não joga contra o Botafogo, tá? Provavelmente vai entrar aí Bruno Fux, Mikael ou Naves, né, velho? Alguém me explica por que o Naves não joga mais na zaga do Palmeiras? Fala pra mim, é um puta de um zagueiro que a gente tem aí e o Abel não coloca o Naves pra jogar, cara. É impressionante. É impressionante. Tem algumas atitudes do Abel com alguns jogadores, com o Alan também, que jogou muita bola ontem. Eu não sei, cara. Eu não sei o que o Abel pensa desses jogadores, né? E nesse caso são dois meninos da base que são puta jogadores e o Abel não coloca pra jogar. Eu acho que ele vai de Bruno Fux na próxima partida. Durante a semana nós vamos descobrir o que aconteceu com o Murilo. E esperamos que não seja nada grave. E dessa forma, Palestrino, nós vamos terminando por aqui essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Obrigado demais aí pela audiência de vocês neste canal. Quero te pedir mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Deixa o seu like aí para ajudar no engajamento do nosso canal por aqui. E também se você assiste pelo celular, não esquece de deixar a função hypar, bicho. Essa função é muito importante aqui para o engajamento do nosso canal e para a gente prosseguir com o nosso trabalho. Fechado? Obrigado demais por todos vocês. Vou ficando por aqui, uma excelente terça-feira a todos e avante palestra. Palestra, não precisava disso, hein?